Clarinha já foi com a Sheila. Que Sheila? Você ligou, falou que tava doente, que a tua vizinha veio buscar. Não tô doente, não liguei pra cá, pra escola. Uma criança sequestrada e seus pais, Bernardo e Silvia, decidem ir à delegacia. Conheço essa mulher. O que ela tá fazendo? O delegado resolve interrogá-lo separadamente e descobre que Bernardo tinha uma amante, Rosa. Por causa de rotina, doutor, essas coisas que acontecem. Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Que também é levado ao local para averiguações. A senhorita vai ficar aqui detida. De qualquer jeito, isso aí que a senhora fez é crime. A gente ainda vai entender o grau da brincadeira quando a criança aparecer. A partir de depoimentos do trio, o delegado descobre uma rede de mentiras, amor, vingança e ciúmes. Que eu tô apertada, passar teu banheiro. Pode. Pra quem na minha casa? Pra quem na minha casa? Quando você comprou uma arma, pra quê? Pra que você comprou uma arma? Cadê a menina? Que menino? O Lobo Atrás da Porta é um suspense e drama brasileiro de 2014, escrito e dirigido por Fernando Coimbra. O filme aborda a falta de alma dos seres humanos reais e livremente inspirado no caso da Fera da Penha. Agora alguns nomes que fazem parte do elenco: Leandra Leal, Milren Cortaz, Fabiola Nascimento, Juliano Casarré, Isabelle Ribas, Thalita Caralta e Karine Telles. De prêmios pra casa: melhor filme, diretor, atriz coadjuvante, roteiro, montagem e fotografia. Ao ser questionada sobre a motivação do crime, Neide respondeu: "Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque eu não tive tempo." Neide Maria Lopes era uma mulher comum acima de qualquer suspeita, mas o término de um relacionamento a fez cometer um terrível crime. A jovem de 23 anos conheceu Antônio Couto Araújo, um homem casado, pai de 2 meninas, Solange e Tânia. Após 6 meses de juras e promessas, Antônio dá um ponto final ao relacionamento. Utilizando o nome de Odete, Neide se aproxima da família da vítima e, após um tempo de investidas, se torna amiga de Nilza, esposa de Antônio, e tudo isso sem o seu conhecimento. Em 30 de junho de 1960, Neide consegue se infiltrar no Instituto Joemar e sequestra Tânia. Enquanto Neide perambulava com a criança pelo bairro, Nilza descobre que sua filha foi levada por outra mulher. Testemunhas avistaram Neide deixar a cena do crime e comunicaram à polícia, que foram até o matadouro e descobriram o corpo de Tânia em meio às chamas. Neide a matou com um tiro na nuca. O julgamento começou bem turbulento com o seu quase linchamento. Antônio confessa o adultério e só depois de muita insistência, a assassina confessa o crime. Em outubro de 1963, a Fera da Penha foi condenada a 33 anos de prisão. Após 15 anos de sentença, em 1975, Neide foi liberta por bom comportamento. Em entrevista ao Jornal Extra em 2011, Nilza disse: "Estava conversando com umas amigas e comecei a chorar. São coisas que marcam muito. Mesmo que você não queira esquecer, as pessoas não deixam. A humanidade é muito cruel." Num bairro vizinho ao dela viveu a Fera da Penha. Depois de cumprir 15 anos de prisão, Neide deixou a cadeia, morou com os pais e vive só desde que eles morreram. O endereço dela é uma rua tranquila, onde ainda é possível jogar futebol sem se preocupar com os carros. Reclusa, ela sai pouco de casa. A janela de seu apartamento, no 2º andar, costuma ficar fechada, mesmo sem ar-condicionado no imóvel. Para Nilza, o tempo que Neide passou na cadeia foi pouco. Neide Maia Lopes morreu em 2 de maio de 2023, Rio de Janeiro. E depois da traição de Antônio com Neide, o assassinato de sua filha, será que Nilza voltou com seu esposo? Uma pausa rápida para um recadinho. E se você está assistindo esse vídeo no dia de sua estreia, dia 29 de outubro de 2024, saiba que ele é o primeiro de uma série. E se você não quiser perder nada da série, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Semana Fatos e Filmes especial Halloween. Agora bora pro vídeo e vamos descobrir se a Nilza perdoou Antônio depois de tudo o que aconteceu. E mesmo depois da traição, Antônio e Nilza permaneceram juntos, completando inclusive bodas de ouro. Além de Solange, que já era nascida na época, tiveram outros 3 filhos. Hoje são 6 netos e 2 bisnetos. Antônio morreu em 2014
2014 e Nilza em 2020. Ambos foram enterrados no cemitério de Inhaúma, o mesmo cemitério onde está enterrada Taninha, como é popularmente conhecida. A ela é acreditado alguns milagres, e o seu túmulo é o mais visitado do cemitério. E esses são os fatos principais da história da Fera da Penha. Se você quiser um vídeo completo a respeito desse crime, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia o filme, se você gostou do filme, porque eu assisti, ele é muito bom. E a história da Fera da Penha? Você já conhecia? Vamos continuar a conversa aqui nos comentários. E para você que não quer perder nada dessa série, eu vou deixar a playlist aqui nos cards finais. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada, de curtir esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. E se quiser contribuir de outra maneira, tem o botão Valeu Demais. E também o Pix do canal. Apoie o canal fabi@gmail.com. Beijos e até amanhã.